Tudo bem, gente, vamos falar sobre o panorama de mercado visto do dia 9 de junho de 25, hein? Mês de junho, tudo festa joanina, São Santo Antônio, São João, São Pedro, todo mundo preparado aí para a festa. Eu sou o professor Securato, professor titular da FEA-USP, aposentado, e da FEA-PUC de São Paulo. Muito bem, qual é o problema do governo? O problema do governo é a perda de arrecadação de 80 bi, ou seja, perceberam que em 2025 tá, a arrecadação vai 80 bi a menos. Bom, aí o Haddad tirou lá e conseguiu fazer alguns cortes. Ele conseguiu cortar 30 bi. E o problema foi de 50 bi. Solução do Haddad. Solução do Haddad. Vamos fazer o seguinte, mais IOF. Pronto. Mais IOF para aquele pacotaço de IOF. Aí os caras ficaram tudo bravos e tal, aí tiveram uma reunião e, olha, mais ou menos o que é que saiu da reunião, a gente tem mais ou menos mapeado aqui. As novas soluções, então, elas estão por base no governo e no que o Congresso aceitar, tá? Então, vai ter uma recalibração do IOF. De cara, um imposto de renda sobre as LCI, letras de crédito imobiliário, e as letras de crédito agrícola. Então, esse tipo de título, eles não tinham assim, uma cobrança de imposto de renda. Então, a partir de agora, 5% de imposto de renda. A alíquota era zero de alíquota. Tá? A outra coisa é a contribuição social sobre o lucro líquido. Essa é a ideia que é sobre instituição financeira. Tá? Então ela podia ser 9%, podia ser 15%, podia ser 20%, conforme o tamanho da instituição. Por exemplo, tem um mundo de fintech, tá? Esse mundo de fintech está na faixa de 9%. O que eles falaram? Acabou essa alíquota aqui, não tem mais 9%, tá? Porque talvez você pegue aí umas 10, 15 fintech, ela pode dar equivalente ao bancão. Então, a alíquota vai ser ou 15 ou 20, conforme a situação da empresa. Outra questão que eles decidiram é que o dividendo do BNDES, o BNDES tem dinheiro lá, vai pagar né, dividendos para o governo. Tá? Bom, outra coisa são as bets, né? As bets que então é um novo problema que o Brasil tem, né? Dentre todos os problemas que nós temos, nós achamos mais um, né, que são as bets. Então a ideia qual é? Pegar lá o arrecadado, tira os prêmios e aí vamos taxar em 18%, tá? Que sobrar lá da diferença entre que arrecadou dos prêmios, né, que arrecadou das apostas, que pagou de prêmio, arrecadou aquela diferença, paga 18%. E finalmente tem a Fundeb, tá? A Fundeb são recursos que são repassados ao governo, é um fundo de desenvolvimento de educação, basicamente educação primária. Então, esse dinheiro vai direto para os municípios. O problema é que os municípios, eles recebem esse dinheiro e, às vezes, por exemplo, o município só tem velho, não tem nem mais aluno. Então, ou seja, a quantidade de alunos diminuiu. Então, há uma série de problemas onde você não tem um direcionamento organizado para esses recursos. Então, como ele tem duas participações, uma que é do governo federal, tá? E outra que é parte do orçamentário, que é fixa, aquela parte que é do governo federal, então ele passaria a não disponibilizar mais para o Fundeb, tá certo? Então, essas seriam as principais decisões. E aqui há uma questão que é a recalibrar, né? Como é que seria a recalibração do IOF? Basicamente, um dos problemas é o crédito, né? O crédito cresceu, então ele foi para 0,98%, né, por cento fixo, tá? E mais 0,000082% ao dia corrido, certo? Um máximo de 3,95%, tá certo? Muito bem. Você pode pensar no prazo médio, isso aqui é uma pessoa jurídica, tá? Na física não mudou nada, tá a mesma coisa.
Isso aqui, né, esse aumento de taxa aqui, vamos supor que ela é da faixa, mais ou menos, de um 2,5%, de 2 a 2,5%, né, se não completar um ano, porque isso aqui é exatamente correspondente a um ano de crédito, tá? Operação de um ano. Então, vamos supor que são aquelas operações das empresas, mais ou menos para capital de giro e tal. Ninguém vai fazer investimento com esse tipo de dinheiro, tá? Então, vamos supor que dá de mais ou menos de 2% a 2% a 2,5% ao ano, tá? Então, essa seria o acréscimo de taxa. Se você tem uma Selic, né, que começou com 11,25 e hoje está em 14,25, tá? Então, o sujeito vai pagar pelo menos mais 2,25 aqui, por exemplo, para ir na média. Então, seria 16,25, tá? Porque o efeito é o mesmo, né? O efeito de aumentar a taxa de juros é aumentar o quê? O custo do processo produtivo. O efeito de aumentar o IOF no crédito você aumenta no custo produtivo. Então é como se tivesse essa diferença. Veja, a questão aqui, se em média o Selic pagar, que começou com 11,25, 13,50, e a inflação por 5,50, tem 8% de ganho real. Veja, aqui você está dando ganho real. E aqui é recursos para o governo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, deixa aí o aumento do crédito no IOF, né? Aqui permanece o IOF, e você pode baixar então essa taxa de juros, pode chegar até o final do ano, né? Chegar na faixa de uns... Para você ter, deve acontecer o seguinte, esse 14,25 virar 15, tá certo? E deve chegar, pode chegar no final do ano com faixa de 12, que corresponderia a você tirar os 2 pontos dos juros reais, tá? Então seria de 5,50, né, para 12. Né? Caindo a 12, vamos dizer 12,50, cairia uns 6 de juros reais, né? Então, essa seria uma alternativa. Então, esse é o panorama que eu consigo ver de possibilidades para se chegar aí aos 50 bi, né? Deve chegar por aqui, deve chegar aqui na faixa de uns 15 bi, tá? Aqui deve ter mais uns 10 bi, tá? Aqui eu não imagino que eu chego, mas, sei lá, mais 10, 20 bi, e mais ou menos essa seria a forma de você cobrir aqueles 50 bi, tá bom? Essas, parece que são as ideias que estão por trás do que vai acontecer essa semana. Um abraço a todos, boa semana.